Olá, sejam bem-vindos. Dando continuidade à proteção radiológica, nós vamos falar sobre os efeitos das radiações ionizantes. Então, dentro desse grupo de efeitos, nós vamos ter várias classificações diferentes, tá? Então, teremos classificações quanto à quantidade de radiação, tipo de radiação, tá? Então, essas variáveis, elas vão literalmente nos ditar qual vai ser o dano causado no corpo humano, tá? Nas células do nosso corpo. Então, dentro dos efeitos da radiação no corpo humano, nós vamos ter a dependência da dose recebida, que pode causar dano na célula e doenças, como o câncer, por exemplo. E também podem acontecer efeitos agudos, como náuseas, queda de cabelo, queimaduras, e em doses muito altas, levar até mesmo à morte, tá? Então, dependendo da dose de radiação recebida e do tipo de radiação, nós vamos ter a relação entre dose e efeito, tá? Então, a radiação ionizante, ela danifica o DNA das células e afeta principalmente o tecido que tem divisão celular constante. Então, ela atinge com mais evidência o tecido que está constantemente com as células em reprodução, tá? Então, por exemplo, você pega quando o efeito é genético, o efeito é no material genético, nos órgãos reprodutores. É uma região onde esse dano pode ser muito grande, quando você tem, por exemplo, um feto se reproduzindo. Então, essas células estão se reproduzindo numa grande velocidade, automaticamente esse dano é muito mais evidente nessas células, tá? Então, aqui a gente tem exemplo, o sistema digestivo e o sistema produtor de células sanguíneas, tá? Então, a gente tem efeitos imediatos, que são os efeitos agudos. Náuseas, vômitos, fraqueza, queda de cabelo, lesões na pele, vermelhidão, queimaduras, diminuição da produção de células sanguíneas, o que pode levar a infecções e hemorragias, e os danos no trato digestivo. Efeitos a longo prazo. A gente tem o aumento do risco de câncer. A radiação pode causar mutações genéticas que levam ao desenvolvimento de diversos tipos de câncer ao longo do tempo. Problemas genéticos. A exposição de óvulos ou espermatozoides pode resultar em um pequeno risco de defeitos genéticos nos descendentes. Danos nos órgãos. Doses elevadas podem afetar coração, vasos sanguíneos, o cérebro. E a fibrose, que são danos mais baixos que podem interferir no reparo da célula. Leva à cicatrização e automaticamente essas células param de se reproduzir. Fatores que influenciam os efeitos. A dose. Quanto maior for a dose de radiação, mais graves são os efeitos que acontecem. O tipo de tecido afetado. As células que se dividem rapidamente são mais sensíveis aos efeitos da radiação, como, por exemplo, o sistema digestivo, a pele, medula óssea, sistema circulatório. A duração e o tipo de exposição. Exposição prolongada ou tipos específicos de radiação, como, por exemplo, os raios gama, podem ser mais perigosos. Como a radiação causa esse dano? A radiação ionizante tem uma energia suficiente para arrancar os elétrons do átomo, o que danifica diretamente o DNA da célula. Ela pode também criar radicais livres, que são moléculas reativas, que causam danos indiretos às células e ao material genético. Então, esse dano pode ser direto ou indireto. Afetar diretamente o material genético, o DNA da célula, e automaticamente, quando ela se multiplica, ela já se multiplica, levando esse dano adiante, tá? Como ela pode afetar indiretamente essa célula, alterando alguma forma estrutural dela ou fazendo com que essa reprodução seja deficiente de alguma forma. Efeitos da radiação no corpo humano. É de conhecimento mundial que a exposição à radiação que é gerada pela fissão nuclear pode nos trazer sérios danos. Talvez só quem já tenha sido vítima de um acidente saiba exatamente os graves efeitos da radiação no corpo humano. Só que devido a várias situações em que a gente já teve contato com as informações nesse nível, né, de acidentes nucleares, por exemplo, através de bombas, através de explosões de usinas, enfim, a gente já conseguiu chegar a um denominador comum dessa
relação entre quantidade de radiação, tipo de radiação e o dano que ela vai causar, tá? Claro que quando a gente tem, por exemplo, a noção de valores de exposição, vamos supor, vamos botar um número aqui qualquer, a partir de 10 milisievert, que é a unidade de medida da radiação nesse aspecto. A partir de 10 milisievert existe a possibilidade de catarata. Primeiro, a gente sabe que não vai ser exatamente 10, que não é certeza que você vai ter ou não. Você pode ter com 7, você pode ter com 15. É uma probabilidade, é uma possibilidade do efeito ocorrer. Por quê? A partir daquela dose de radiação, o dano nas células da região tem uma probabilidade maior de acontecer, mas é tudo trabalhando com possibilidades. Então, literalmente, os controles de exposição precisam ser realizados, a proteção radiológica precisa ser efetiva para que não exista a possibilidade de exposição. Não tem uma outra alternativa, o paciente precisa fazer o exame, o paciente precisa do procedimento cirúrgico, o paciente precisa do tratamento com radiação. Tudo ao redor disso, todo estudo ao redor disso vai levar em consideração causa e efeito, tá? Então, é levado em consideração as doses de radiação que o paciente vai receber ou as doses de radiação que ele recebeu, por exemplo, num processo cirúrgico, que não tem como saber de antecedência qual é a dose que vai se receber, mas você faz o controle disso, tá? Então, a radiação pode provocar basicamente 2 tipos de dano. Um deles é a destruição das células através do calor, e o outro consiste numa ionização e fragmentação, que é uma divisão dessas células. O calor emitido pela radiação é tão forte que pode queimar bem mais do que a exposição prolongada ao sol. Portanto, um contato com partículas radioativas pode deixar a pele do indivíduo totalmente danificada, uma vez que as células não resistem ao calor que é emitido por essa reação à exposição à radiação. A ionização e a fragmentação celular implicam em problemas de mutação genética durante a gestação dos fetos, que nascem prematuramente ou, quando dentro do período de 9 meses, nascem com graves problemas de má formação, porque essas células estão se desenvolvendo, qualquer processo que aconteça com ela vai causar dano, tá? Então, quimicamente falando, seria assim: as partículas radioativas têm uma alta energia cinética, ou seja, se movimentam rapidamente. Quando essas partículas atingem as células dentro do corpo, elas provocam a ionização dessa célula. As células são transformadas em íons que podem remover os elétrons. Portanto, a ionização enfraquece essas ligações. E qual é o resultado? As células modificadas, consequentemente, causam mutações genéticas. Então, aqui a gente tem, né, um humano saudável, foi exposto à radiação, foi exposto a uma dose maior de radiação e aí ocorreu o dano, tá? Então, aqui a gente tem a demonstração de uma mutação causada por exposição à radiação, tá? Não existe uma fonte 100% segura em relação a essa foto, mas supostamente é uma criança de Chernobyl, tá? Que ela foi exposta à radiação e como o corpo estava em crescimento, essas células estavam se desenvolvendo, essas células dos membros inferiores passaram por essa ionização, a alteração e a mutação da sua estrutura celular. Então, ocorreu uma modificação na estrutura dessa célula. E aí, o trabalho que ela deveria fazer de forma A foi feita de forma X. E aí, ela causa uma alteração em toda a estrutura ao redor dela. E aí, as pernas dele ficaram modificadas dentro do padrão que a gente encontra como natural, tá? A nível de radiação, a probabilidade dessa mutação na célula ela ser prejudicial é muito maior quando ocorre uma mutação genética que altera morfologicamente o corpo humano, não necessariamente essa mutação, essa alteração causa dano à saúde do paciente, tá? Então, tem pessoas que têm dedos a mais, dedos a menos, e isso não afeta a saúde do paciente. No caso da radiação, a probabilidade desse dano, dessa alteração, dessa mutação, causar dano ao paciente é bem maior.
Por que a radiação causa essas mutações? As primeiras relações entre a radiação e os efeitos biológicos no homem foram estabelecidas por meio da observação de efeitos danosos em pessoas nas primeiras exposições aos raios-x e em exposições com radionuclídeos sofridos pelos pioneiros da descoberta da radioatividade. Então, essa galera que estava fazendo essas pesquisas nessa época, né, os pioneiros, eles faziam os testes no próprio corpo. Eles colocavam a fonte de radiação no corpo e acompanhavam. Depois de 2 horas, o que aconteceu? Vermelhidão. Beleza, bota de volta. Depois de 10 horas, o que aconteceu? Aconteceu eritema, caiu os pelos, e aí eles iam acompanhando, tá? Então, os primeiros estudos eram feitos assim, neles mesmos. E teve também as pessoas que trabalhavam com as radiações nessa época, dos primórdios, né, dos primeiros, os pioneiros, que vieram a óbito, tá? O mais triste entre eles todos foi o auxiliar do Thomas Edison, que ele teve câncer no sistema digestório e ele definhou até via óbito por causa desse câncer que foi muito extenso e causou muito prejuízo à saúde dele. Então, a exposição do homem ou parte de seus tecidos à radiação pode ter resultados bastante diferenciados. Se ela ocorreu de uma única vez, de maneira fracionada, ou se aconteceu periodicamente. As exposições únicas podem ocorrer em exames radiológicos, como, por exemplo, numa tomografia, de maneira fracionada, o exemplo é o tratamento radioterápico, ou periodicamente, como, por exemplo, em certas rotinas de trabalho, como quem trabalha com material radioativo ou em instalações nucleares. Para uma mesma quantidade de radiação, os efeitos biológicos resultantes podem ser muito diferentes. Então, ao invés dela ser fracionada, a dose aplicada no paciente no tratamento de câncer, por exemplo, ela fosse dada de uma única vez, a probabilidade da morte seria muito grande. Então, no tratamento é feito o fracionamento dessa dose para que seja controlado esses possíveis efeitos, tá? A radiação sempre vai causar mutação? Os efeitos da radiação vão depender da dose, da taxa de dose, do fracionamento, do tipo de radiação utilizada, do tipo de célula ou tecido que está sendo afetado, tá? Essas alterações nem sempre vão ser nocivas ao organismo. Se uma substância alterada possui um papel crítico para o funcionamento da célula, ela pode resultar em alterações ou na morte da célula. Em muitos órgãos e tecidos, o processo de perda e reposição da célula faz parte de uma operação normal. Então, se essa célula sofreu um dano, normalmente, naturalmente, ela consegue se regenerar. Claro que vai depender da extensão do dano, tá? Quando a mudança tem caráter deletério, isso significa que aconteceu um dano. Então, quando causa prejuízo, teve um dano, tá? Portanto, nos danos celulares, os mais importantes são aqueles relacionados a moléculas de DNA, porque é frágil a esse efeito, o dano ocorre com mais frequência e a regeneração dessas células, desse material, desse tecido, é mais lento, mais demorado, tá? Então, quando ocorrem rearranjos mais grosseiros, pode, por exemplo, levar à morte reprodutiva da célula. A célula pode parar de se reproduzir. E ainda pode ocorrer alterações no material genético dessas células que sobreviveram e vão criar uma consequência em longo prazo. Então, aqui a gente tem uma demonstraçãozinha, aqui o efeito do DNA, né, efeito da radiação no DNA. Então, aqui a gente tem uma radiação através da partícula beta, que ocorre uma quebra simples, quebra apenas uma haste. Raios gama, ocorre alteração, mas não quebra esse material, tá? E a radiação alfa, que se a gente for levar aqui quem causou mais machucados, a radiação alfa vai proporcionar uma quebra dupla na cadeia de DNA. Então, o que acontece quando esse DNA quebra? Ele, às vezes, tenta se reorganizar, e aí ele causa uma alteração, ou ele pode se reproduzir com essa quebra simples ou dupla, tá? Ou ele pode simplesmente parar de se reproduzir, tá?
Então, o efeito da radiação no DNA, ele pode causar diferentes modificações nessa estrutura. Por que ocorrem essas mutações? A radiação se move pela matéria e é por isso que ela é capaz de penetrar nas células humanas, tá? Então, a radiação ela tem um comprimento de onda que permite a ela penetrar na matéria. E quando ela penetra na matéria, ela irradia, ela é capaz de irradiar o material. E essa irradiação vai causar a ionização da matéria, que pode causar essa alteração celular, tá? Então, ela prejudica principalmente as células com alta taxa de divisão, que a gente tem repetido aqui várias vezes, como, por exemplo, as células reprodutivas. A energia da radiação altera as condições físico-químicas das células, o que ocasiona a morte celular ou a alteração de DNA. A radiação provoca uma ionização celular que enfraquece as ligações celulares. Então, esse impacto, né, da radiação, ela penetra através da pele, ela pode apresentar na forma de ondas, raio-x ou gama, ou partículas, nêutrons. Os raios gama são mais agressivos devido à sua energia, então a gente tem radiações que têm um alto poder de penetração, mas não tem uma energia tão intensa. E a gente tem radiação que não tem um poder de penetração tão alto assim, mas tem uma energia muito intensa. Ah, qual das duas faz mal? Depende da quantidade. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma radiação de baixo poder de penetração. Por exemplo, temos radiações que são barradas pelo copo d'água, uma folha de papel. Mas ela tem uma alta energia. Então, como ela é absorvida, dependendo da quantidade que recebe, o poder de penetração não vai ter uma relevância tão grande assim, porque ela é muito intensa. Então, mesmo que receba pouco, ela é tão intensa que ela vai causar até um dano pior do que uma radiação em maior quantidade, que tem um poder de penetração maior, tá? Então, vai depender de vários fatores, tá? Como a gente tem falado desde o começo. Quantidade de radiação, tipo de radiação, tempo de exposição, tudo isso vai se somar para a gente poder determinar esses efeitos. Por isso é que a gente tem que proteger sempre qualquer tipo de radiação. Os cânceres provocados pela radiação funcionam de forma complexa, lesionam o DNA e alteram a estrutura das células. Então, as mutações nas células somáticas do corpo ou germinativa das gônadas, sistema reprodutor masculino e feminino, acontecem de 3 formas. Nós temos as mutações pontuais, que são alterações nas sequências de base do DNA, as aberrações cromossomiais e estruturais, que são a quebra nos cromossomos, as aberrações cromossomiais numéricas, que são o aumento ou a diminuição no número de cromossomos, tá? Então, vamos mostrar aqui valor só para a gente poder ter noção, tá? De 0 a 25 a 1. Náusea, falta de apetite, danos na medula óssea e no baço. De 1 até 3, surge o risco de câncer, infecções e danos ainda mais severos à medula óssea, de recuperação provável, mas não garantida. Pode acontecer que ela se regenere, é provável que, mas não tem garantia nenhuma que isso aconteça. De 3 a 6, hemorragia, diarreia, descamação da pele e esterilização. Estéril, não pode mais reproduzir. O sistema nervoso central de 6 a 10 é atingido, morte em menos de 30 dias, caso não haja um tratamento imediato. Acima de 10, incapacitação, morte entre 1 a 2 semanas. E acima de 50, morte em poucas horas. Então, é muito mais fácil a gente tentar evitar do 0 a 25 a 1 do que correr o risco de chegar até os 50, tá? Então, espero que vocês tenham gostado desse resuminho que a gente fez aqui. Até a próxima!